Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, essa é a tua palavra. Meu Deus, fala conosco nesta noite, que nós possamos compreender e viver o impossível nas nossas vidas, saber, meu Deus, que o Senhor é Deus que faz os impossíveis se tornarem possíveis. Em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, mais uma vez eu te peço, fala conosco em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Irmãos, um texto que é corriqueiro, que nós lemos de vez em quando, que nós conhecemos da palavra de Deus, onde Jesus estava ministrando às multidões, e sempre há relatos de Jesus ministrando às multidões e algo que acontecia depois. Então, em alguns momentos Jesus se retira para orar, em outro momento Jesus, ele pede para alimentar a multidão, mas nesse momento Jesus, ele vai até o barco, eles vão juntos ao barco e eles vão atravessar aquele lago ali, mas diz que no meio daquela travessia, no meio daquela viagem, naquela noite, houve um temporal de vento, grandes ventos abateram ali, estavam sendo lançados sobre aquele lugar, e as ondas batiam contra o barco de forma muito forte, e que a água já estava entrando no barco, e os discípulos desesperados foram até Jesus, e Jesus estava fazendo o que, irmãos? Estava clamando a Deus? Jesus estava desesperado, assustado com o vento? Não, Jesus dormia, Jesus estava dormindo. E esse é um momento muito emblemático da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não dorme, ele não descansa, mas Jesus, Deus, em forma de homem, como todos nós somos homens, e Jesus também estava num corpo de homem, ele cansava, o corpo cansava, então precisava de descanso. E a gente fica pensando às vezes, como é possível Jesus dormir com o barco saculejando, com o vento uivando, com os discípulos talvez ali desesperados, e a gente sabe que o barco não era um barco muito gigante, mas era um barco de pesca, então era algo que não era tão pequeno assim também, mas havia muito barulho, onde tem vento no meio do mar, ondas quebrando, gente conversando. Irmãos, quem é que dorme num barulho? Talvez se eu perguntar de verdade aqui, para você levantar a mão, alguns vão levantar a mão. Eu sou um dos que dorme no meio da tempestade. Tranquilamente eu estaria dormindo, irmãos. Talvez ali do lado de Jesus ela falou: ficar por aqui mesmo, porque aqui está tudo tranquilo. Mas pode estar o barulho que for, pode estar o sol que for, eu vou dormir, eu não tenho problema com isso. Pode estar um trator trabalhando do meu lado, às vezes pode ser que eu ainda assuste o trator com o meu barulho. Então, eu durmo tranquilamente, mas não é o caso. Jesus estava ali com o seu corpo humano cansado e precisava de descanso, estava dormindo, tranquilamente ele estava dormindo, mas ele foi acordado pelos discípulos. E quando ele foi acordado pelos discípulos, os discípulos questionaram ele: o Senhor não se importa que a gente pereça? Olha que pergunta que foi feita para Jesus naquele momento de grande dificuldade, de grande luta.
Por que grande dificuldade, grande luta? Irmãos, na nossa caminhada com Cristo, e aqueles discípulos estavam caminhando com Cristo, nós podemos passar por temporais de vento, ventos uivantes, coisas que vão talvez assustar a gente ao longo da caminhada, talvez bater contra a nossa vida ao longo do caminho, e às vezes a gente pode talvez se levantar e querer questionar Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o problema que está acontecendo? O Senhor não está vendo o tamanho do problema que eu estou enfrentando? O Senhor não está vendo e o Senhor não se importa que o meu barco vai afundar? Às vezes a gente, no meio da caminhada, a gente pode até perguntar para Deus: Senhor, o Senhor não se importa com o meu sofrimento? O Senhor que vê todas as coisas não está se importando com a minha luta? O Senhor não está vendo a minha dificuldade? O Senhor não está vendo o problema pelo qual eu estou passando? O Senhor não está vendo o problema que está sendo construído ao meu redor? Será que o Senhor não se importa que eu pereça? Às vezes a gente questiona Deus, irmãos. Às vezes a gente se levanta em pensamentos e querer perguntar para Deus: será que o Senhor não vê as dores que eu sinto? Mas Deus vê todas as coisas. Fala comigo: Deus vê todas as coisas. Ele vê tudo, Ele enxerga tudo, Ele sabe de tudo. E Jesus dormindo ali, será que Deus não estava vendo que o seu filho querido, seu filho amado, Jesus, não estava ali num barco que talvez pudesse afundar? Aí, irmãos, Jesus andou sobre as águas. Eu imagino que talvez se o barco afundasse, Jesus ia ficar boiando sobre as águas mesmo dormindo. Seria algo sobrenatural. Como todas as coisas que Jesus fazia eram sobrenaturais. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Deus havia prometido para Abrão que daria um filho a ele. E Sara riu e Abrão duvidou no coração. E Deus ainda fala para Abrão: Abrão, será que há alguma coisa demasiadamente difícil para eu fazer? Deus fala para Abrão: tem alguma coisa demasiadamente difícil, tem alguma coisa que eu não consiga fazer, tem alguma coisa que eu não consiga executar? Será que há alguma coisa complicada para mim? Abrão, por que você está duvidando no seu coração? Só porque você é um velho de 90 anos de idade? Sara, por que você está duvidando no seu coração? Só porque você é uma idosa? Será que o Deus que cria a criança dentro do ventre não pode restaurar um ventre? Não pode sarar um corpo? Não pode trazer saúde de novo a uma mulher que já passou do seu período fértil? Deus perguntou para Abrão: será que há alguma coisa demasiadamente difícil para eu executar? E Deus ainda fala: daqui 1 ano a gente volta a conversar, você vai ter seu filho no colo. Daqui 1 ano a gente conversa de novo e vamos ver o que acontece. Então, irmãos, será que existe alguma coisa difícil para Deus fazer? Será que existe alguma causa que eu apresente nas mãos dEle, que para mim, aos meus olhos, talvez seja até impossível? Que para mim, nas minhas condições, na minha capacidade, eu não consiga alcançar? Será que eu achando que para mim é difícil, para mim é impossível, será que eu achando que toda a situação está contrária, que tudo diz não, ainda assim, será que para Deus há alguma coisa que seja difícil? Pergunta para quem está do seu lado: será que tem alguma coisa difícil para Deus? E o que falta? O que falta? Falta acontecer. Mas e para acontecer? A nossa fé precisa crescer. Eu preciso estar pronto para receber. Porque, irmãos, muitas vezes, nós não estamos prontos para receber o milagre. Conheço um caso verdadeiro e eu acompanhei de perto. Um rapaz com câncer terminal no hospital. Um moço, tinha 30 e poucos anos.
estava lá no hospital com câncer terminal. E aí, ele tinha ido na igreja, tinha se batizado, e era coisa recente, mas foi assim avassalador o câncer contra a vida dele, irmãos. Questão de 60 dias, ele sucumbiu, ficou terrível. Mas a igreja clamava, ele pedia o favor de Deus, clamou a Deus. Irmãos, sobrenatural do Senhor aconteceu naquela vida. Ele se pôs de pé, Deus restaurou a saúde dele, ele voltou a andar, voltou a comer, voltou a falar. Os médicos se surpreenderam com tudo aquilo, ele voltou a ganhar peso, os médicos deram alta para ele, porque estava tudo bem. Examinaram o corpo do homem, não tinha mais nada, estava tudo bem. Fizeram todos os exames, irmãos, tudo que podia, para procurar, para tentar encontrar alguma coisa. Nada, não acharam nada. Deus fez o sobrenatural. Deus moveu. Como Deus fez? Não sei. Aí é com Ele. Essa parte aí do milagre, do sobrenatural, não me diz respeito, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. E como Ele faz, só importa a Ele. Mas, infelizmente nessa história tem um mas. Saiu de lá, pegou o carrão dele, foi curtir a vida, pegou a casa dele e encheu de gente, bebedeira, drogas, tudo que tinha de errado, irmãos, se afundou. Falou, vou aproveitar a vida. Deus me deu uma nova vida, eu sou um milagre, agora eu vou aproveitar. Irmãos, não deu 30 dias. Ele saiu curado do hospital, irmãos. Não deu 30 dias. Esse homem foi internado às pressas. Ele foi avassalador. Aquilo que tinha vindo em 60 dias, agora em semanas, veio contra o corpo dele aquilo que não estava mais na vida dele. Em menos de 30 dias, estava sendo feito o funeral dele. Irmãos, talvez lá no leito de morte, ele tinha feito promessas a Deus, de ser fiel. E eu lembro que as pessoas que visitaram ele, nós que visitamos, ele falava assim, eu queria tanto estar na igreja, um lugar que eu entreguei minha vida para Jesus, o lugar que eu desci nas águas do batismo, eu queria tanto estar na igreja, eu daria tudo para louvar a Deus, no meio dos meus irmãos. Deus deu, ele não pisou o pé na igreja, irmãos, nem sequer para falar obrigado, nem sequer para falar obrigado. O homem não consegue zombar de Deus. Deus não se permite ser zombado, irmãos. Mas só que a glória pertence a Deus. Ele deu a glória para a vida, para a saúde, Ele deu a glória para os amigos, Ele deu a glória para as festas, para as bagunças. Foi ali que Ele investiu as forças dele. E acabou. Era para estar de pé até hoje, irmãos, louvando a Deus, servindo ao Senhor com alegria, mas encerrou de forma tão abrupta, tão abrupta. Será que existe algo difícil para Deus? Será que existe algo que o Senhor não consiga fazer? Irmãos, como a nossa igreja ficou feliz quando aquele moço foi curado, quando nós soubemos que ele estava de volta em casa. Como nós louvamos o nome do Senhor, como nós adoramos ao Senhor por aquela vitória, por aquele milagre. Irmãos, a sua igreja quer adorar a Deus por causa do seu milagre, por causa da sua vitória. E eu sei que você vai continuar firme, adorando ao Senhor, constante no caminho dEle. Mas tira o medo, põe o medo de lado, põe o temor de lado, faz a sua fé crescer, para que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem uma história de um menino que ele estava num avião, esses aviões de passageiros, bem grande, e às vezes, irmãos, vez ou outra,
Acontece de uma criança viajar sozinha, tem autorização, tem um monte de questões, comissário de bordo lá acompanha, fica de olho, acontece, tem a autorização da justiça para isso, tem uma série de fatores. E esse menino estava lá, viajando sozinho, no celularzinho, jogando o joguinho dele, e tinha ali um monte de passageiro, o avião cheio, e num determinado momento, irmãos, começou uma turbulência. Turbulência, quem já viajou com esses ônibus, eu não sei como é que se chama aqui, vira-vira, como é que chama esses ônibus que passa de ponto em ponto? Como é que é? Não é clandestino, é o ônibus oficial, circular, obrigado, olha o Zé já querendo chutar o pau da barraca, circular, lá da cidade de onde eu vim, chamava vira-vira, cata-osso, essas coisas tudo, porque cata-osso é aqueles caminhões de pegar osso mesmo, que chacoalha pra caramba, que não está nem aí, porque só está carregando osso. Então, a gente chamava os ônibus lá de cata-osso às vezes. Mas, irmãos, quem já andou nesses ônibus circular? Que nome bonito, né? Circular, pode dizer que é um nome bacana. Chacoalha ou não chacoalha? Estrada de terra, bloquete, rua esburacada, chacoalha muito. Você se agarra naquele negócio, naqueles bancos de plástico e fala assim, segura na mão de Deus e vai. É assim ou não é? Um avião em turbulência é daí para pior. Chacoalha absurdamente. Se você não tiver com cinto, você sai do banco dentro do avião. É um negócio absurdo, dependendo do tamanho da turbulência. A turbulência naquele avião estava nesse nível, chacoalhando para todo lado, gente pulando, e gente desesperada. A mulher começou a gritar, outro começou a rezar, outro clamava por misericórdia, outro estava confessando os pecados, estava um desespero no avião, e o menino no celularzinho dele, no joguinho, tranquilo, calmo, aquela criança. Pensa numa criança tranquila, serena. E aí, as pessoas que estavam do lado, quando aquela turbulência parou, passou, falou, menino, você não viu como chacoalhou? Você não ficou com medo? Ele falou, não. Por que você não teve medo, menino? O que te fez ser tão corajoso assim? É que o piloto é o meu pai. Quando o piloto das nossas vidas é o nosso Deus que está nos céus, pode vir o vento que for, pode vir o chacoalhão que for, pode vir o tamanho das ondas, a água batendo na cara, irmãos, você vai ficar tranquilo, porque Jesus está no barco. Você fica tranquilo porque o Pai está on, porque Jesus está ligado, Jesus está vendo tudo, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Então você não teme, porque se você é de Cristo, se a sua fé cresceu, então o Senhor já está fazendo, o Senhor já está trabalhando. Será que nós podemos ser como esse menino? No barco, no avião, sem medo, dormindo tranquilo, ficando tranquilo, sabendo que Deus está vendo todas as coisas, que Deus está cuidando de tudo, de todas as coisas. Lucas 18, 27, Evangelho de Lucas 18, 27, diz assim, mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. Qual é o seu impossível? Qual é o tamanho do seu impossível? O tamanho do meu impossível, do impossível para minha casa, para minha família, é grande. É grande, irmãos. O tamanho dos nossos sonhos, daquilo que a gente tem pedido para Deus, é gigantesco, é muito grande. E quando nós temos algo muito grande, não está nas nossas condições, não está ao nosso alcance, nós precisamos apresentar a Deus, porque para Deus não tem impossíveis. O que é impossível para o ser humano, não é impossível para Deus. Fala comigo, o que é impossível para mim, é possível para Deus. Fala de novo, o que é impossível para mim, é possível para Deus. Declare mais uma vez bem forte, o que é impossível para minha família, é possível para Deus.